Bom dia não, boa tarde, né? Já passou de meio-dia? Boa tarde, meus queridos. Tudo joinha? Para quem não me conhece ainda, está chegando agora, meu nome é Alexandre Z e hoje vamos fazer mais um bate-papo sobre tecnologia. E o tema de hoje é televisores. Hoje vamos falar sobre TVs. E o que é uma TV? Né? Uma TV é um conjunto de transmissores eletrônicos, né? É um sistema de transmissão eletrônico de áudio, de vídeo e áudio. A TV, né, ela foi criada com o objetivo de transmitir, né, o que está fora, né, do ambiente através de som e imagens. Na época, né, antigamente, 100 anos atrás, 150 anos atrás, né, o único meio de comunicação, né, basicamente era o rádio. O rádio, né, a gente ouve, né, transmite o som externo, né, dos acontecimentos, né, mas não emite imagens. E aí a TV surgiu, né? A TV surgiu em torno na década de 20, né? Em torno de 1923. Vladimir Zworykin foi o primeiro criador de um tubo, né? Um tubo de transmissão de imagens, né? Tubo iconoscópio, né? Tubo iconoscópio chama. Que esse tubo deu origem, né, aos televisores, basicamente. Foi o primeiro tubo criado, o Vladimir Zworykin, que basicamente é o criador do conceito de televisão, né? E a primeira transmissão de TV foi nos Estados Unidos em 1928, por como é que é o nome? Não sei o que Alexander, né? É um nome complicado. Não sei o que Alexander. Ele trabalhava na General Electric, né? Essa General Electric, GE, popular GE, que fabrica lâmpadas hoje. Hoje só fabrica lâmpadas, né? Mas basicamente foi ela que fabricou o primeiro televisor, né? E esse não sei o que Alexander, ele fez a primeira transmissão televisiva em 1928. Então, a partir daí, os televisores começaram a surgir, né? E o mundo, né, como conhecemos, começou a chegar na casa das pessoas através de som e imagem, né? Então, a TV serve... Qual o objetivo da TV, né? É trazer o mundo para dentro da sua casa, né? Você vê os acontecimentos, né? Os noticiários, sabe o que está acontecendo pelo mundo. Mais adiante, né, surgiu a teledramaturgia. A dramaturgia já existia no rádio, né? Tinha novelas de rádio novelas, né? E depois veio a dramaturgia televisiva, né? Aí que surgiu a teledramaturgia. Então, vamos falar dos tipos de TVs, né? Basicamente, são isso mesmo, 6 tipos diferentes de TVs. Começando pelo mais antigo, né? O modelo mais antigo de TV, que é o modelo CRT, que são aquelas famosas TVs de tubo, né? Tubo de raios catódicos. Depois veio o LCD, o plasma, o LED, e hoje nós temos também as TVs OLED e QLED. Então são basicamente 6 tipos diferentes de TV, 6 formas de transmitir imagens, né? Então vamos começar pelo mais antigo. Muita gente ainda tem essas TVs em casa, né?
as famosas TVs de tubão, CRT, né? Como eu não guardo muito na cabeça esses detalhes técnicos, né? Eu vou ler aqui sobre o funcionamento, né, de cada tipo de televisor, para você ter uma ideia, que eu gosto de passar as coisas assim com detalhes, né? Então, como eu não guardo muito na cabeça essas partes técnicas, eu vou ler aqui o funcionamento da TV de tubo, tá? TV de raios catódicos CRT. As TVs de tubo funcionam com canhões de elétrons no fundo do aparelho. São 3 canhões, né? Com as cores vermelho, ciano e magenta. Cada um deles projeta uma das 3 cores que formam o pixel: vermelho, verde e ciano. Os feixes de elétrons formam a imagem, um pixel de cada vez, da direita para a esquerda e de cima para baixo, pelo menos 24 vezes por segundo, que é a taxa de quadros mais comum que existe. Então as TVs de tubo, né, como você conhece, como a gente conhece, elas formam as imagens ou da esquerda para a direita ou então de baixo para cima. Então você fica vendo aquelas ondas descendo, né? Ou então assim, ó, né? As primeiras TVs elas formavam a imagem sempre de baixo para cima. E a resolução dessas TVs de tubo, elas são bem baixas, elas chegam a no máximo 480p, né? As mais modernas, né? Porque as mais antigas só pegavam imagem entrelaçada, né? A imagem progressiva, né, que é o P, a resolução que tem o P no final é progressivo, né? E a que tem I é entrelaçado, interlaced. A imagem entrelaçada, ela irrita demais os olhos, porque ela fica piscando, assim, ela fica meio piscando, e a formação da imagem não é muito boa. A progressiva não, a progressiva já tem uma imagem mais firme e não fica não fica piscando, né? Então, a imagem entrelaçada basicamente é aquela formada de baixo para cima, e a progressiva é na horizontal. Então, as TVs de tubo, elas atingem no máximo a resolução 480p, né? E a proporção, né, a taxa de proporção da tela, ela normalmente é 4:3. Mas também existem TVs de tubo que usavam uma proporção 5:4, né? Que são TVs ainda mais quadradas, né? Então são bem quadradas mesmo, TVs 5:4. Essas são menos populares, as mais populares são as 4:3. E agora vamos falar da tela de plasma, né? As TVs de plasma, que foi uma tecnologia assim muito revolucionária, né, na época, mas que hoje já é ultrapassada, né? Vamos ver como funciona uma TV de plasma. Mas eu vou tomar uma aguinha aqui. TV. A tela de plasma, como funciona? Na tela de plasma, cada pixel é formado por um conjunto de 3 células contendo partículas de fósforo que emitem luzes e cores diferentes. Por ter formato retangular, widescreen 16:9, as telas de plasma elas são formato 16:9, já são widescreen. Se bem que chegou a ser a Sony, né? A Sony chegou a lançar algumas TVs de tubo no formato widescreen, né? São aquelas Sony Wega, né? Sony Wega. No formato widescreen, né? Não se popularizaram muito não, porque elas eram caríssimas e pesavam quase 100 quilos, né? Elas eram pesadíssimas. Mas teve essas TVs de tubo widescreen também. Então, as TVs de plasma são ótimas para assistir DVD e transmissões digitais, né? E elas são muito ricas em contraste, né? Elas têm um contraste assim, muito rico, as TVs de plasma. Quando a programação é transmitida no formato 4:3, é provável que apareçam faixas pretas laterais, imagens abaixo
uma dica seria ampliar a imagem, que pode acarretar perda de qualidade. Realmente, o zoom aplicado na TV de plasma, tal como na TV de tubo, né? Porque a TV de plasma também é de vidro, né? É uma TV, é um painel de vidro também. E esses painéis de vidro, quando você aplica zoom na tela, a tela perde muita nitidez, né? Agora, o ângulo de visão é muito bom nas TVs de plasma, muito melhor que nas de LCD e LED. Independente do ângulo, as cores não se perdem, né? Mas o upscaling, né? O upscaling e o zoom nessas TVs, eles não são muito bons, não. E a resolução das telas de plasma eram na faixa de 640p, né? Mas os modelos mais recentes já chegaram ao formato HD, né? 720p. Então temos TVs de plasma 640p, né, de resolução, e 720p em HD, né? Mas não passam disso. A resolução das telas de plasma, elas chegam no máximo a resolução HD 720p, ok? Então vamos falar do LCD, né, a popular TV LCD, que são as mais populares, né? Quer dizer, hoje é o LED, né? Mas alguns anos atrás o LCD, ele dominava, né? Dominava o mercado. Mas foi uma tecnologia que rapidamente ela se perdeu, né? Ela foi substituída pelo LED, né? Que realmente traz muito mais qualidade. E nós temos LCD de duas gerações. Nós temos aquelas primeiros painéis LCD, que surgiu lá nos anos 80, né? Anos 90. São aqueles painéis assim mais fosforescentes, né? Que a imagem assim perdia o ângulo assim com facilidade. Se você assistir a imagem assim de frente, você vê as cores normais, mas qualquer mudança de ângulo já se perde as cores, né? E esse TFT mais fosforescente, né? A LCD TFT antiga, você viu os pixels na tela, né? A resolução era muito baixa, então não era uma qualidade assim muito boa, não. E não tinha preto, era cinza, né? Basicamente era um cinza escuro, né? Você não via preto. Mas depois veio até que surgiram as TVs, né? Já com uma tecnologia mais aprimorada, né? Aí veio o LCD da segunda geração, né? Que é a mesma tecnologia, mas é uma mais aprimorada, certo? Então, como funciona a TV LCD? Vamos ver. A TV de LCD, Liquid Crystal Display, né? Funciona como um sanduíche de camadas. Numa ponta você tem um painel de luz. Essa luz passa por vidros polarizadores que dividem e transformam a luz em milhões de feixes retos, um para cada cor de cada pixel. Um feixe para cada cor. Quem define a intensidade é o cristal líquido. É aquela lâmpada de cristal líquido, né, a lâmpada branca, que fica no fundo da tela. E ela que determina a intensidade, né, do brilho, que pode mudar sua densidade de acordo com estímulos elétricos. Quanto mais denso, menos luz passa e vice-versa. Agora, qual é o problema, né? O problema dessas telas LCD como a luz em todo o fundo da tela, não existe o preto real, né? Porque o fundo da tela é todo iluminado, né, do painel, por uma grande lâmpada de cristal líquido. E você não percebe o preto real, é só uma impressão do preto. Então essas TVs, elas não emitem um preto real. São aparelhos econômicos, mas sem contraste na imagem, com exibição tanto opaca. Realmente, as TVs, né, LCD, elas têm uma imagem assim mais opaca, né,
do que a TV de LED, por exemplo, que tem cores mais vivas, né? Então, você pode perceber se você tiver os dois tipos em casa. Vamos falar agora do LED, né? Outro detalhe importante aqui, os painéis, né, tanto de LCD como de LED, eles são assim de um tipo de plástico, né, uma espécie de plástico. Eles não são painéis de vidro, né, nos modelos de plasma e cristal líquido. Então, agora vamos falar do LED, né, Light Emitting Diode. As TVs de LED, elas... esqueci de falar das resoluções, né? Das resoluções. Os painéis de LCD, eles atingem uma resolução até o 1080p, né? Que é o famoso Full HD. Mas também são muito populares as 720. O LED, né? O LED, como ele funciona? As TVs de LED geralmente concentram a maior parte das tecnologias mais recentes, como os 3D, conectividade, Full HD, e tempo de resposta é menor do que as TVs LCD, né? O tempo de resposta é muito importante também. Quanto menor o tempo de resposta, né, em milissegundos, mais nítida é a imagem. Há dois tipos de TV de LED. As que usam LED de borda, né, que tem... colocam os LEDs só na borda do aparelho, né? E a luz é gerada para o centro, a luz é direcionada para o centro. E também tem as TVs LED de escurecimento focal, escurecimento local, que o painel todo contém LEDs, né? É LED total. E o que acontece? Essas TVs de LED de borda, elas têm uma definição de imagem um pouco menor, né? Elas são mais finas, porém, o preto não é muito assim, não é um preto assim muito, é um preto meio parecido com o do LCD. E essa imagem também, ela forma borrões, né, também nos cantos da tela, né, quando a imagem está muito clara. Já a LED total não. Tem uma qualidade de imagem melhor, cores mais vivas, um preto mais real, um branco mais real, e também não forma tanto borrão, né, com imagens totalmente claras. Então são dois tipos. E as TVs de LED também, elas atingem uma resolução, o Full HD é o mais popular, mas hoje nós temos o 4K, então as telas de LED, elas chegam a 2K e também ao 4K, certo? Agora vamos falar do OLED, né? Bem, meus queridos, bom, antes de falar das TVs OLED, né, temos que falar também a respeito dos painéis, né? Porque tem dois tipos de painel de TVs LCD, né? Não, TV LED, né? LCD normalmente usa o painel tradicional TFT, né? Mas o LED tem dois tipos de painel. Tem o tradicional TFT e tem também o painel IPS, né? O painel IPS. Esse painel IPS é um painel mais... Ele é um pouquinho mais luminoso, né? Um painel assim mais brilhante e ele tem ele produz um ângulo de visão bem melhor do que os painéis TFT convencionais. O IPS, ele atinge um ângulo de visão de até 176 graus, né? Então você consegue, mesmo vendo a TV de lado, você consegue captar as cores, né, muito bem, através do painel IPS. Os painéis IPS são fabricados pela LG,
E também são utilizados, a Panasonic também utiliza esses painéis IPS. E agora a Samsung também passou a utilizar, né? A Samsung também está utilizando painéis IPS em seus televisores LED mais recentes. E porque, né, realmente são melhores do que os painéis TFT. Agora vamos falar das TVs OLED, né? Essa TV, né, é uma TV, um modelo, uma tecnologia que é fabricada pela LG, a TV OLED. O que significa OLED? Significa Organic Light Emitting Diode, né? Diodo emissor de luz orgânica, né? Então, a formação da imagem é diferente. Mas os painéis em si são os mesmos painéis de LED, os mesmos painéis IPS LED, mas a formação da imagem é diferente. E com isso produz uma qualidade assim, muito superior, muito próxima do real, essas TVs. E como é que funciona a TV OLED? Vamos ver. Na tela de OLED ocorre o seguinte: ao contrário da TV de LED, cada ponto que compõe a imagem produz a sua própria luz através de uma camada de semicondutores, o que elimina a necessidade de um backlight. Por exemplo, as TVs de LED não tem, OLED não tem backlight, possibilitando uma tela mais fina e com menor consumo de energia. As TVs OLED têm baixíssimo consumo de energia. São telas bem grandes, né, a partir de 50 polegadas, e consomem muito menos energia do que as TVs LCD e LED. E menos ainda que as de plasma, né? As de plasma consomem muita energia, né? As TVs de plasma, elas são super gastadoras de energia. E são pesadonas também, muito pesadas. Já as TVs OLED, elas são bem leves. O ângulo de visão dessas TVs chega a 180 graus. Então, mesmo totalmente de lado, você consegue ver as cores perfeitamente, né? Então, o ângulo de visão assim quase praticamente perfeito das TVs OLED. Mas tem um probleminha, apesar de formar uma imagem muito próxima do real, do que você vê na realidade, né? Uma qualidade de imagem assim estupendamente perfeita, tem um probleminha nas TVs OLED, que basicamente é o mesmo problema das de plasma, né? Que é a imagem estática. Se você está assistindo, por exemplo, um programa que deixa uma imagem parada na tela muito tempo, né? Com o tempo vai criando uma imagem estática, né, que borra a tela com o tempo. Fica aquele borrão. Então tem esse probleminha aí também. Mas se você não vê ou joga, né, games que deixam imagens estáticas, não tem problema nenhum, né? Se você usa mais para ver filme, né, essas coisas, não tem problema nenhum. Então, agora vamos falar do QLED, né? QLED, o que é? É a tela a formação de imagem através de pontos quânticos. Essa tecnologia é uma tecnologia criada pela Samsung, presente nas TVs mais modernas da Samsung. Então vamos ver como funciona o QLED, que é Quantum Dot LED, ou pontos quânticos de LED, né? Como é que funciona? Esse modelo é um modelo assim que produz a maior quantidade de cores, né? Mais até do que o OLED. Chega a 1 bilhão de cores, para você ter uma ideia. O QLED funciona assim, enquanto as TVs OLED é composta de materiais orgânicos que emitem luz própria, as TVs QLED se apoiam nos nanocristais que transmitem a luz recebida da camada de LEDs, né? Nanocristais, ela usa nanocristais e não
compostos orgânicos, né? Portanto, enquanto a primeira tecnologia é emissiva, a segunda é transmissiva, né? Ela transmite, né, do fundo para a tela, e não o contrário, como acontece no OLED, né? Que a luz surge a partir do painel, né, diretamente no painel da tela. No entanto, por terem pixels que podem emitir luz própria ou serem totalmente desligados, as TVs OLED ainda apresentam um tempo de resposta menor do que as QLED, assim como o contraste infinito e o preto perfeito, algo que a tecnologia da Samsung ainda não se equivale até o momento. Então, o tempo de resposta das TVs QLED ainda são um pouquinho maiores do que da TV OLED, né? E não chega a atingir o preto perfeito, né? Como nas TVs OLED. É uma evolução do LED, mas ainda fica um pouco aquém do OLED, né? Porém, não tem o problema do Boolean, né? Que é a imagem estática. A QLED não tem esse problema. E a proporção dessas TVs, né, 16:9, né? Lembrando que tínhamos TVs widescreen no formato, na proporção 16:10 também. Tivemos LCD 16:10 antigas. Hoje basicamente é 16:9. Apesar de já ter TV, né? Por exemplo, a Philips já lançou uma TV 21:9 com formato de tela de cinema, né? Não deu muito certo não, a TV era muito cara, mas chegou a ter essa TV. E hoje nós temos TVs até 8K, né? Até resolução de 8K. Essas tecnologias novas, como QLED e OLED, elas tendem a trazer resoluções cada vez maiores. Então hoje nós já temos TVs QLED e OLED até de 8K, enquanto o LCD chega no máximo a 4K. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E um apanhado aí sobre TVs. E em breve nós voltaremos com novos vídeos e mais bate-papos de tecnologia. Tá ok? E não se esqueçam de deixar aquele joinha, viu? Para elevar esse canal cada vez mais. E paz e luz a todos. Beijos.